estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Desta vez na cidade de Pelotas. Estamos no estúdio da TV UCP, a quem agradecemos esta oportunidade. Uma ação promovida pelo Ministério Público de Pelotas propôs a adoção de um menino de 4 anos por um casal de união homoafetiva. A Justiça concedeu a guarda provisória da criança e o caso ganhou repercussão nacional. Portanto, para abordar o tema da adoção homoafetiva, convidamos o promotor de justiça José Olavo dos, que atua na área da infância e juventude de Pelotas. Doutor Olavo, é um prazer tê-lo aqui novamente no programa. Quais foram os motivos que levaram o senhor a pedir a adoção dessa criança por um casal homossexual? O casal me procurou. Aliás, o fato aconteceu exatamente assim. Chegou ao conhecimento da Promotoria de Justiça que um casal homoafetivo, 2 homens, teriam em sua guarda fática, guarda de fato, um menino de 4 anos. E esse menino estaria desde os 2 anos com esse casal. A mãe teria entregue a criança ao casal sob a alegação que um deles seria pai dessa criança. Bom, e eles teriam um certo receio de procurar a Justiça, o Ministério Público, para a legalização dessa situação, em razão de que temiam, exatamente pela questão da homossexualidade, a relação entre eles, perderem a guarda dessa criança, terem que entregar a criança. Eu orientei a pessoa que me procurou que dissesse para eles me procurarem, para a gente conversar e dar A partir daí conversei com esse casal, com esses 2 rapazes. As pessoas organizadas, de vida estruturada, de vida regular, tinham a relação afetiva deles, que é uma questão deles, única e exclusivamente deles. A Constituição não faz qualquer distinção, qualquer tipo de separação de tratamento para um ou outro. Credo, raça, afetividade, intimidade são direitos individuais de cada um. Busquei me informar sobre o menino se encontrava muito bem, extremamente cuidado, estudando, fazendo esportes, tendo a sua privacidade respeitada, relação afetiva dos 2 sem qualquer tipo de ingerência sobre a sexualidade da criança. Essa foi uma pergunta que eu fiz. E como é que fica a questão sexual com relação ao menino? O menino tem o quarto deles, a vida deles separado, a situação deles separada, não é submetido a nenhum tipo de constrangimento. A partir daí, coletei todas as informações e entendi por bem que aquela situação deveria ser regularizada e propus então a ação de adoção acumulada com guarda e perda do poder familiar da mãe em relação à criança. Pois é, e essa notícia, como nós frisamos no início do programa, ganhou repercussão nacional. Isso aí aconteceu em fevereiro. Isso. Nós já estamos no mês de maio. Já houve audiências. Já. Qual é o estágio que se encontra este caso? Ganhou repercussão nacional por uma circunstância específica. Existem outros casos similares. O primeiro caso, ao que me consta, aconteceu em Bagé, aqui na cidade próxima, mas com um casal feminino, 2 mulheres, que buscaram a adoção de uma criança. Mas casal masculino é o primeiro que eu tenho notícia no Rio Grande do Sul, talvez o primeiro no Brasil. Isso foi parar lá, essa discussão foi parar com conhecidos meus que moram e trabalham no STF, trabalham no Poder Executivo, discutiram esse tema aí, porque repercutiu efetivamente. O casal que fez a adoção, ele procurou se manter de maneira mais reservada até a solução final do caso, não quis dar entrevistas. Após a propositura da ação, com a petição, junto com a documentação, na documentação a gente verifica que o menino estuda, que o menino pratica esporte, que o menino participa de atividades tradicionais do Rio Grande do Sul, gauchescas,
é sócio de CTG, como casal é sócio de CTG, né? Participam dessas gineteadas, de tudo. Eles levam uma vida absolutamente normal, trabalham, cada um tem a sua atividade regular, e ainda, quando receberam a criança, ainda prestaram ajuda, muito antes da adoção, à mãe que tinha um outro filho, e a já mãe mais velho. Concorda, né? A mãe entregou a criança, primeiro dizendo que um deles era filho, era pai do menino. Depois fizeram DNA e não era. Mas mesmo assim ela continuou permitindo que ficasse e queria que ficasse. E ela foi ouvida em audiência pela juíza do caso e efetivamente que queria que a criança fosse adotada por eles, que eles cuidavam muito da criança, que a criança se identificava perfeitamente com eles e tinha a sua vida preservada, a sua individualidade preservada. E uma coisa que eles me disseram, que a gente sempre pergunta, tá, mas e a questão é que vai essa criança, o que vocês entendem que ele vai ter uma influência? Não, ele vai ter a identificação e o interesse que ele tiver livremente. Eles preferem que a criança tenha uma identificação heterossexual como eles do tipo de situação preconceituosa, porque eles passaram na vida deles. O senhor já disse em outras oportunidades que o que interessa é o bem-estar dessa criança, mas exatamente o que diz a lei, ela é taxativa sobre isso ou existem lacunas? Não, a lei deixa claro que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a criança tem que ser preservada nos seus aspectos de saúde, educacional, lazer, na sua vida. Se tudo isso vai ser preservado e fornecido e atendido por um casal de identificação homoafetiva é uma coisa, heterossexual é a mesma coisa, não tem diferença entre um e outro. O que é melhor para a criança? Ele submetido a uma relação com o casal homoafetivo, ela vai ter seus direitos, vai submetida a constrangimentos, a situações vexatórias. Nada disso. O que é melhor para uma criança? Viver no caso de um casal homoafetivo que tenha amor por essa criança, afetividade, que cuide, que dê estudo, que dê saúde, ou viver perante um casal heterossexual que nada disso faz. Afinal, maus tratos não é prioridade de nenhum sexo. O sexo masculino pratica, o sexo feminino pratica, não tem diferença. Então não interessa. Se o casal é homoafetivo, que respeite a criança, respeite a individualidade, não submeta a seus medos, essa criança deve ali ficar. Agora, o que eu ia lhe falar é o seguinte, que o tema realmente ele é muito polêmico, ele é repleto de tabus, sem dúvida. Existem divergências, tanto no meio jurídico, no meio religioso e até social. Não, isso aí é um tema novo. Por exemplo, o Uruguai, que é um país 3.300.000 habitantes, um país bem menor que o nosso, está discutindo 6 leis. A lei que regulamenta o aborto, a lei que regulamenta o casamento homossexual, são 2 deles. E a lei que reduz a idade penal em relação ao menor de idade. Eles têm desde 96, se eu não estou enganado, uma lei que reconhece a relação de fato em casais homossexuais. Uma lei que reconhece a união estável entre casal homossexual. Isso que um país conservador, que ainda mantém a ideia de uma religião oficial, e eles têm isso. O Brasil não tem isso. O Brasil tem decisões jurisprudenciais que levam a isso. Sem dúvida a discussão religiosa acontece, filosófica, psicológica acontece, jurídica acontece, mas o caminho é esse. Hoje em dia o conceito de família não é mais aquela família tradicional, um homem e uma mulher. Hoje o conceito de família passa por um homem e uma mulher casado era família. Hoje 2 pessoas que vivem juntos formam uma família, seja sexo separado. Isso é a evolução. Nós vamos acabar reconhecendo o casamento homossexual porque está na prática. As pessoas vivem. E não é porque um casal é homossexual que ele vai desrespeitar a criança. E nem é por isso que aquela criança vai ser homossexual ou não. Isso passa por outras ideias. Havendo a figura, a identificação, uma figura do pai, a figura da mãe, o ser a pessoa, um tio, um padrinho, que faça essa possibilidade de identificação, não tem problema nenhum. E eu vejo que esse menino,
tem hoje com esse casal a possibilidade de futuro, no ponto de vista espiritual e material, muito mais curada do que se ele, como que ele tivesse numa família, a mãe sozinha, sem um companheiro, sem as condições materiais e espirituais e psicológicas de criá-lo. E com esse casal eles têm isso aí. Agora, pelas transformações na sociedade desses anos todos, eu creio que o direito ele não pode ignorar justamente essas mudanças, né, que nós tivemos. Isso que o senhor estava falando há pouco. E uma coisa, Marco, quer ver? É o seguinte, pensa bem. Se nós formos pelo aspecto religioso, os anjos não têm sexo. Os anjos não têm sexo. Se nós formos pelo pensamento religioso espírita, o espírito não tem sexo. Então, esse aspecto religioso também nós vamos poder discutir longamente, por horas a fio. Então, o direito, ele é estanque, mas ele vai se transformando com o contexto social. E a hoje é uma realidade que, por todo... Mas a gente pode até não aceitar, ou melhor, não entender, mas não tem como deixar de aceitar. Que leva a essa atração entre pessoas do mesmo sexo, se o tradicional é atrações entre pessoas de sexo diferente? Eu não entendo, posso não entender, mas não aceitar é uma coisa completamente diferente de não entender. Existe uma resistência muito grande das pessoas sem dúvida em aceitar. Quando eu fiz essa